Primeira questão. Ligações químicas, especificamente ligações iônicas, interações iônicas. A formação de um composto iônico envolve uma série de etapas: vaporização do metal, ionização do metal, dissociação covalente, eletroafinidade e energia reticular. A energia reticular de um composto iônico pode ser definida de várias formas. Uma dessas formas seria, abre aspas, a energia necessária na formação do retículo cristalino. A formação do retículo cristalino é o momento onde o par iônico gasoso, formado através das reações de ionização do metal e afinidade eletrônica do metal, se unem. Dispondo das etapas que constituem a formação do cloreto de sódio e suas respectivas variações de entalpia, dadas as variações de entalpia na questão, e sabendo que a formação do cloreto de sódio pode ser descrita da seguinte forma, eis aí a reação, pode-se afirmar seguramente que a energia reticular do cloreto de sódio é. Do que trata essa questão? Dois aspectos, um tema e um subtema, que na verdade são distintos, mas que podem se unir. A gente está falando da formação de uma ligação química, seja ela iônica, covalente ou metálica, e nós estamos falando de um parâmetro termodinâmico, especificamente o parâmetro termodinâmico chamado entalpia, onde todo processo, toda reação química, toda transformação envolve calor. Calor esse absorvido ou calor esse liberado. Quando absorvido, calor absorvido durante o processo a pressão constante, por favor, pressão constante, nós chamamos de entalpia, processo endotérmico. Calor absorvido a pressão constante, nós chamamos entalpia, se for liberado, processo exotérmico. É muito importante que nós possamos desfazer uma figura de construção que nós temos a respeito de uma ligação iônica. A ligação iônica, por definição, é aquela ligação química onde há transferência de elétrons, ou seja, uma substância química, ela perde elétrons, e essa substância é geralmente um metal, e uma outra substância, um outro elemento químico, perde elétrons no metal e recebe elétrons no ametal. Então é uma interação entre o metal, que apresenta uma tendência de perder elétrons, e um ametal, que apresenta a tendência de receber esse elétron. Entretanto, essa ligação, essa interação, ela não ocorre de maneira tão simplista, ela ocorre de outra maneira. Existem etapas. Quais são as etapas? Por exemplo, o metal. O metal, na sua fase sólida, no caso, o sódio, ele passa para a fase gasosa. E passar um elemento químico da fase sólida para a fase gasosa absorve calor. E esse momento de absorção de calor é um momento termodinamicamente inviável. Por que inviável? Porque esse processo absorve calor. Termodinamicamente viável são os processos que liberam calor. Muito bem, nós temos a substância que era sólida passando para a fase gasosa e esse processo absorve calor. Num segundo momento, nós temos essa substância gasosa, tá certo? Recebendo energia e passando para a fase iônica. Isso aqui, no caso, é energia de ionização. E essa energia de ionização, ela também é positiva. E, portanto, sendo positiva, permanece termodinamicamente inviável. Até então, a fase de vaporização do metal e o momento da energia de ionização são processos termodinamicamente viáveis que não iriam favorecer a formação da ligação. Por quê? Porque eu vou lembrar que para toda ligação iônica, covalente ou metálica, não interessa, há de haver liberação de energia. Termodinamicamente viável é o processo onde há liberação de energia no final. Portanto, até esse momento, o processo não é viável. Temos, portanto, um terceiro momento,
Que terceiro momento é esse? É onde as moléculas de cloro, elas se dissociam em átomos de cloro, que a gente chama de energia de dissociação. Alguns autores vão chamar de outra coisa, mas o que me interessa nesse processo é que você perceba que até esse terceiro momento o processo permanece termodinamicamente inviável. Então, se eu dependesse exclusivamente dessas três etapas, a ligação iônica não ocorreria. E o que determina que a reação iônica vai acontecer, que a ligação iônica vai acontecer? Processos que liberam energia. E aí, uma vez formado o átomo de cloro, tá ok? Uma vez formado o átomo de cloro, aqui nós temos um mol, esse átomo de cloro na fase gasosa recebe um elétron e se converte no ânion cloreto, que nós chamamos essa etapa de afinidade eletrônica. A energia envolvida, que poderia ser absorvida ou liberada, para a formação de um íon, de um ânion na fase gasosa. No caso, energia essa fornecida, essa energia de menos 348,8 kJ. Mas é importante que você perceba o seguinte, essa energia agora está sendo liberada. E, portanto, nesse momento, a formação da ligação iônica começa a se apresentar termodinamicamente viável. O primeiro, o segundo e o terceiro momentos são termodinamicamente inviáveis, absorvem calor. O terceiro momento, do primeiro ao segundo ao terceiro, inviável. O quarto momento torna-se viável, libera calor, mas não o suficiente para justificar a formação da ligação iônica. Observe que há mais absorção de energia do que liberação, portanto ainda não é viável. Entretanto, formado o par iônico sódio gasoso, cloreto gasoso, esses íons, ou o que nós chamamos par iônico gasoso, formam exatamente o cloreto de sódio sólido e a energia envolvida aqui seria o que nós chamamos de energia reticular. Ora, observe bem que se apresenta na nossa situação agora uma situação peculiar. Qual? A situação peculiar da lei de Hess. Segundo Hess, a variação de entalpia de uma reação é uma função de estado. E o que significa dizer que alguma coisa, seja lá o que for, é uma função de estado? Quando eu te digo que algo é função de estado, seja o que for, eu estou te dizendo que essa coisa, essa variável, ela depende única e exclusivamente da situação final e da inicial. Ela não depende do trajeto, ela não depende do caminho percorrido. E, portanto, aplicando a lei de Hess para esse processo, quando nós somamos essas reações, o que nós temos? O sódio gasoso cancela com o sódio gasoso, o íon sódio cancela com o íon sódio, o cloro gasoso cancela com o cloro gasoso, o íon cloreto cancela com o íon cloreto, um mol de elétrons cancela com um mol de elétrons, e eu vou ter especificamente o quê? Eu vou ter o metal sódio mais o ametal cloro produzindo cloreto de sódio. Então, a formação da estrutura, a formação da substância cloreto de sódio envolve, na verdade, um conjunto de etapas que nós chamamos de ciclo Bohr-Haber, tá ok? E nesse ciclo Bohr-Haber, uma vez conhecida a reação de formação do cloreto de sódio sólido, diz ele que a variação de entalpia, no caso da questão, é de menos 411,1 kJ. Ora, pessoal, uma vez que a lei de Hess me diz que somadas as reações eu vou ter uma determinada variação de entalpia,
a soma dessas variações de entalpia será igual à variação de entalpia da reação global. Traduzindo, esta energia que eu desconheço, chamada, denominada, indicada como energia reticular, seria o quê? Este valor, mais esse igual a menos 411 kJ. Então, eu vou ter mais 107,8 mais 495,4 mais 119,9 mais menos, vamos colocar logo direto, 348,8 mais o ΔH da energia reticular igual a menos 411,1. Levando em consideração esses valores, levando em consideração essas energias envolvidas, nós vamos deduzir que a energia reticular na formação do cloreto de sódio seria de menos 785,4 kJ por mol de cloreto de sódio. Então, observe que nós obtemos o seguinte: nós temos aqui dois aspectos imprescindíveis na prova do Enem. A ideia da ligação química, seja ela uma interação de caráter iônico, de caráter covalente, de caráter metálico, tanto faz, e que para todo e qualquer processo existe uma energia envolvida, uma entalpia. Aplicando-se a lei de Hess, observando o ciclo de Bohr-Haber, eu deduzo que para essa questão a energia reticular tem esse valor e, portanto, claro, alternativa correta, alternativa B, tá ok? Então, para a primeira questão a ser resolvida, a alternativa a ser marcada é a B, tá ok? Importante lembrar a ideia da lei de Hess de que a variação de entalpia constitui uma função de estado e, portanto, a soma das variações de entalpia das etapas constituem a variação de entalpia da reação e que, numa ligação iônica, existem várias etapas envolvidas e que a ligação iônica só se justifica a partir de dois processos termodinamicamente viáveis: a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que libera calor, e a energia reticular, que também libera calor. Tá ok? Então, para a nossa primeira questão, alternativa correta, alternativa B.